Fui sempre mais ou menos lúcido. Senti-me revoltado. Quis perceber a minha revolta. Tornei-me anarquista, consciente e convicto. O anarquista consciente e convicto que hoje sou. E a teoria que você tem hoje é a mesma que tinha nessa altura? A mesma. A teoria anarquista, a verdadeira teoria, é só uma. Tenho a que sempre tive, desde que me tornei anarquista. Você já vai ver. E aí eu dizendo que, como era lúcido por natureza, me tornei anarquista consciente. Ora, o que é uma anarquista? É um revoltado contra a injustiça de nascermos desiguais socialmente. No fundo é só isso. E daí resulta, como é de ver, a revolta contra as convenções sociais que tornam essa desigualdade possível. O que lhe estou indicando agora é o caminho psicológico, isto é, como é que a gente se torna anarquista. Já vamos à parte teórica do assunto. Por agora, compreenda você bem qual seria a revolta de um tipo inteligente nas minhas circunstâncias. O que é que ele vê pelo mundo? Um nasce filho de um milionário, protegido desde o berço contra aqueles infortúnios, e não são poucos, que o dinheiro pode evitar ou atenuar. Outro nasce miserável, a ser, quando criança, uma boca a mais numa família, onde as bocas são de sobra para o comer que pode haver. Um nasce conde ou marquês, e tem por isso a consideração de toda a gente, faça ele o que fizer. Outro nasce assim como eu, e tem que andar direitinho como um prumo para ser ao menos tratado como gente. Uns nascem em tais condições que podem estudar, viajar, instruir-se, tornar-se, pode-se dizer, mais inteligentes que outros, que naturalmente o são mais. E assim, por aí adiante, e em tudo, as injustiças da natureza, não as podemos evitar. Agora, as da sociedade e das convenções, essas, por que não evitá-las? Aceito, não tenho mesmo outro remédio que um homem seja superior a mim, porque o que a natureza lhe deu, o talento, a força, a energia. Não aceito que ele seja meu superior por qualidades postiças, com que não saiu do ventre da mãe, mas que lhe aconteceram pelo bambúrrio logo que apareceu cá fora. A riqueza, a posição social, a vida facilitada, etc. Foi da revolta que lhe estou figurando por essas considerações que nasceu o meu anarquismo de então. O anarquismo que, já lhe disse, mantenho hoje sem alteração nenhuma. Parou outra vez um momento, como a pensar como prosseguiria. Fumou e soprou o fumo lentamente para o lado oposto ao meu. Voltou-se e ia prosseguir. Eu, porém, interrompi-o. Uma pergunta por curiosidade. Por que é que você se tornou propriamente anarquista? Você podia ter se tornado socialista ou qualquer outra coisa avançada que não fosse tão longe. Tudo isso estava dentro da sua revolta. Deduzo do que você disse que por anarquismo você entende, e acho que está bem como definição do anarquismo, a revolta contra todas as convenções e fórmulas sociais, e o desejo e esforço para a abolição de todas. Isso mesmo. Por que escolheu você essa fórmula extrema e não se decidiu por qualquer das outras, das intermédias? Eu lhe digo, eu meditei tudo isso. É claro que nos folhetos que eu lia, via todas essas teorias. Escolhi a teoria anarquista, a teoria extrema, como você muito bem diz, pelas razões que lhe vou dizer em 2 palavras. Fitou um momento coisa nenhuma, depois voltou-se para mim. O mal verdadeiro, o único mal, são as convenções e as ficções sociais, que se sobrepõem às realidades naturais. Tudo, desde a família ao dinheiro, desde a religião ao Estado. A gente nasce homem ou mulher. Quero dizer, nasce para ser, em adulto, homem ou mulher. Não nasce em boa justiça social, nem para ser marido, nem para ser rico ou pobre, como também não nasce para ser católico ou protestante, ou português ou inglês.
é todas estas coisas em virtude das ficções sociais. Ora, essas ficções sociais são más por quê? Porque são ficções, porque não são naturais. Tão mau é o dinheiro como o Estado, a constituição da família como as religiões. Se houvesse outras que não fossem estas, seriam igualmente más, porque também seriam ficções, porque também se sobreporiam e estorvariam às realidades naturais. Ora, qualquer sistema que não seja o puro sistema anarquista, que quer a abolição de todas as ficções e de cada uma delas completamente, é uma ficção também. Empregar todo o nosso desejo, todo o nosso esforço, toda a nossa inteligência para implantar ou contribuir para implantar uma ficção social em vez de outra é um absurdo, quanto não seja mesmo um crime, porque é fazer uma perturbação social com o fim expresso de deixar tudo na mesma. Se acharmos injustas as ficções sociais, porque esmagam e oprimem o que é natural ao homem, para que empregar o nosso esforço em substituir-lhes outras ficções, se o podemos empregar para as destruir a todas? Isso parece-me que é concludente, mas suponhamos que o não é. Suponhamos que nos objectam que isto tudo estará muito certo, mas que o sistema anarquista não é realizável na prática. Vamos lá examinar essa parte do problema. Por que o sistema anarquista não seria realizável? Nós partimos todos os avançados do princípio não só de que o atual sistema é injusto, mas de que há vantagem, porque há justiça em substituí-lo por outro mais justo. Se não pensamos assim, não somos avançados, mas burgueses. Ora, de onde vem esse critério de justiça? Do que é natural e verdadeiro, em oposição às ficções sociais e às mentiras da convenção. Ora, o que é natural é o que é inteiramente natural, não o que é metade, ou um quarto, ou um oitavo de natural. Muito bem. Ora, de duas coisas, uma. Ou o natural é realizável socialmente, ou não é. Em outras palavras, ou a sociedade pode ser natural, ou a sociedade é essencialmente ficção e não pode ser natural de maneira nenhuma. Se a sociedade pode ser natural, então pode haver a sociedade anarquista, ou livre, e deve haver, porque ela é a sociedade inteiramente natural. Se a sociedade não pode ser natural, se, por qualquer razão que não importa, tem por força que ser ficção, então do mal o menos, façamo-la, dentro dessa ficção inevitável, o mais natural possível. Qual é a ficção mais natural? Nenhuma é natural em si, porque é ficção. A mais natural nesse nosso caso será aquela que pareça mais natural, que se sinta como mais natural. Qual é a que parece mais natural ou que sintamos mais natural? É aquela que estamos habituados. Você compreende o que é natural? É o que é do instinto? E o que, não sendo instinto, se parece em tudo com o instinto, é o hábito? Fumar não é natural, não é a necessidade do instinto, mas se nos habituamos a fumar, passa a ser-nos natural, passa a ser sentido como necessidade do instinto. Ora, qual é a ficção social que constitui um hábito nosso? É o atual sistema, o sistema burguês. Temos, pois, em boa lógica, que ou achamos possível a sociedade natural e seremos defensores do anarquismo, ou não a julgamos possível e seremos defensores do regime burguês. Não há hipótese intermédia. Percebeu? Sim, senhor. Isso é concludente. Ainda não é bem concludente. Ainda há uma outra objeção do mesmo gênero a liquidar. Pode concordar-se que o sistema anarquista é realizável, mas pode duvidar-se que ele seja realizável de chofre. Isto é, que se possa passar da sociedade burguesa para a sociedade livre sem haver um ou mais estados ou regimes intermédios.
Quem fizer essa objeção aceita como boa e como realizável a sociedade anarquista, mas palpita-lhe que tem que haver um estado qualquer de transição entre a sociedade burguesa e ela. Continua nos próximos capítulos.